E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula então? Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com uma biblioteca utilizada para converter objetos Kotlin em JSON, string JSON. Como a gente sabe, o JSON ele tem um formato padrão que é reconhecido pelo nosso back-end e ele é uma string. Quando você precisa transportar alguma coisa via HTTP, a gente vai colocar essa informação dentro do body da conexão, da requisição. Então a gente precisa converter para um string. O JSON é um string, tá bom? Para a gente fazer essa conversão manualmente, seria algo um tanto quanto complicado. Então a gente vai utilizar uma biblioteca que já vai fazer isso para a gente, tá bom? É uma biblioteca do Google chamado JSON, tá bom? A gente vai trabalhar com ela agora. Então a gente vai utilizar aqui o Android Studio. Então vamos criar um projeto novo, né? File, new project. Vou criar aqui uma empty activity, next. Vou dar o nome de JSON, tá bom? Então esse é o nome da biblioteca que a gente vai usar, então vou usar o nome do projeto aqui com o mesmo nome para a gente manter um histórico aqui, tá bom? Vamos dar um finish e vamos criar o nosso projeto. Pronto, perfeito. Projeto criado. Vamos começar a trabalhar. Então, aqui na pastinha Java, né? Pastinha Java, no nosso pacote de classes, vamos criar uma classe aqui chamada Java não, né? A gente está trabalhando com Kotlin. Então, new Kotlin file. Vou chamar de dentista, tá bom? Então, vou criar aqui uma classe. Então, mudem aqui para o tipo class. A gente vai criar uma classe que representa um dentista, tá bom? Então, muito parecido com uma classe no mundo Java, a gente faz muito parecido aqui no Kotlin também. Então, a gente vai criar aqui os atributos da classe dentista. Então, eu vou criar, por exemplo, aqui o nome, que vai ser uma string, o CRO, que vai ser uma string, o e-mail, que vai ser uma string, e o telefone, que vai ser uma string também, tá bom? Então, aqui a gente tem a definição do nome da nossa classe e aqui nós temos os atributos dessa classe, tá bom? As propriedades da classe dentista. A gente também precisa de um método toString, porque quando eu quiser exibir o objeto que foi gerado a partir dessa classe, eu possa fazer isso de uma forma mais simples. Então é interessante a gente usar o método toString. Então a gente pode vir aqui em code, generate, e a gente vai selecionar aqui toString. Todos os campos, a gente precisa de todos os campos, vamos dar um OK, e ele vai gerar para a gente aqui o método, tá bom? Então a gente, quando criar um objeto do tipo dentista, e a gente definir quais são os seus atributos, nome, CRO e tal, quando chamarmos o método toString, ele vai mostrar para a gente essa informação aqui, tá ok? Então beleza, objeto não, né? A classe criada, vamos lá para o main activity para a gente poder começar a explorar um pouquinho aqui a nossa programação. Então, primeira coisa aqui, olha, eu vou criar um objeto dentista. Então, como que a gente faz para criar um objeto dentista aqui no Kotlin? Então, vou chamar aqui, né, var, vou chamar de dentista e vou dizer que esse dentista ele é um objeto do tipo dentista. Diferente do Java, a gente não precisa utilizar aqui a palavrinha new, tá bom? Só dessa forma, com essa sintaxe, a gente já está criando aqui o objeto dentista. Bom, agora a gente vai popular esse dentista, né? A gente vai dizer o dentista.nome, a gente vai colocar aqui, né, olha, Antônio da Silva, a gente vai dizer aqui o dentista.cro, que é 1, 2, 3, 4, a gente vai definir também aqui o e-mail dele, que vai ser antonio@uol.com.br, e a gente vai definir também o telefone do Antônio, que vai ser 11 7894 5612, tá bom? Então, beleza. Pessoal, já temos aqui o objeto dentista criado. Se a gente quiser olhar, verificar se esse objeto foi criado mesmo, né? A gente pode fazer aqui um println e pedir para ele mostrar para a gente aqui, né? Um comando bem parecido aí com o println do Java.
A gente pode fazer com concatenação, a gente pode fazer isso daqui, né? Como a nossa classe dentista ela possui o método toString, então o simples fato de eu chamar a classe, ele vai rodar automaticamente o toString e o que ele vai mostrar para a gente é esse resultado aqui, tá bom? A gente também pode colocar um toString aqui, tá? Mas isso é redundante, não precisa, então vou usar aqui a forma mais simplificada, que é simplesmente chamar o objeto. Legal, vamos pedir para executar. Eu já estou aqui com o meu emulador ligado, mas o resultado disso não vai aparecer aqui no emulador. O resultado vai aparecer aqui no console, porque a gente está pedindo aqui um print ln, tá bom? Vamos aguardar ele terminar aqui de compilar e vermos o resultado. Bom, pessoal, prontinho, ele terminou de executar para a gente aqui a activity, rodou o nosso código. Aí vocês lembram, né? Projeto novo, ele tem uma activity padrão que tem aqui o nosso Olá Mundo. Mas o que interessa para a gente, olha, é o que está aqui no Run. Vamos dar uma olhadinha na saída aqui. Então, olha, observa aqui o seguinte. Ele mostrou para a gente aqui, olha, o objeto que a gente criou. Então, ele está mostrando aqui, né? Olha, o nome, o CRO, o e-mail, o telefone, com os dados que a gente criou aqui, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. A gente já tem um objeto dentista. Esse objeto ele foi obtido a partir aqui de um hard-coded, né? Então, a gente acabou digitando tudo na mão, mas lembra que quando a gente criar a nossa aplicação, a gente vai ter um formulário onde a gente vai preencher esses dados e ao clicar num botão, por exemplo, ele vai criar esse objeto para a gente. Bom, agora imagina o seguinte, a gente precisa enviar esse objeto para a API. Lembra que a gente tem o método POST lá no nosso back-end. E o nosso método POST, ele recebe um JSON, que conterá esses dados, para que ele possa inserir esse dentista no nosso banco de dados. Bom, mas eu não posso mandar um objeto lá para a API. Ele não vai entender o que está acontecendo. E uma outra coisa, o HTTP, a gente precisa transformar esse objeto em um string. E o formato que a gente vai utilizar é o formato JSON, que é um formato largamente conhecido e hoje muito utilizado para fazer intercâmbio de dados entre aplicações. Então, o que a gente precisa fazer? A gente pode transformar esse objeto num string aqui na mão, escrevendo aqui um código maluco, cheio de aspas e escapes e tudo mais, ou a gente pode usar uma biblioteca que já vai fazer isso para a gente. Então, a gente tem uma biblioteca chamada JSON, que é uma biblioteca do Google que vai fazer isso para a gente, tá bom? Então, a gente vai primeiro fazer o seguinte, essa biblioteca, ela não faz parte do pacote básico aqui do Android, então a gente vai precisar importar. Então, vamos aqui no Gradle Scripts, aqui em Build Gradle Module App, e a gente vai adicionar aqui embaixo, né, olha, nas dependências, a gente vai adicionar uma dependência a mais aqui. Então, vou colocar até um comentário aqui para a gente, biblioteca para JSON. Então, qual será essa biblioteca? Então, a gente vai colocar aqui, implementation. Aí a gente vai digitar aqui, olha, com.google.code.json, JSON, 2.8.2, que é a versão que a gente vai utilizar. Então, o Gradle, né, ele vai procurar esse pacote para a gente, essa biblioteca, vai fazer o download e vai instalar essa biblioteca aqui no nosso projeto. E a partir daí, a gente vai poder utilizar essa biblioteca para fazer aí a conversão de um objeto em um JSON, tá bom? Então, vamos clicar aqui no Sync Now para que ele faça o download dessa biblioteca para a gente, para que ele configure o nosso projeto e a gente possa começar a trabalhar. Pronto, já concluiu. Não temos nenhuma mensagem de erro aqui, né? Vamos dar uma olhadinha no build, ó, tudo verdinho. Então, a biblioteca JSON já está disponível para a gente utilizar. Então, como que a gente vai fazer agora, né? Qual que é a nossa ideia aqui? A gente vai pegar esse objeto dentista e a gente quer transformar esse objeto em um JSON, né? Lembra que o JSON ele tem aquele formato, né? A gente tem aqui, abre chave, aí você tem aqui o nome da chave e o valor. Então, por exemplo, Antônio da Silva. Aí a gente vai ter aqui, vírgula, o próximo campo, que vai ser qual? O CRO, né? 2 pontos. E aí, o valor do CRO. A gente precisa transformar esse objeto, dentista, em uma string desse tipo aqui, olha, para que a gente possa colocar dentro do body da requisição HTTP e enviar para o back-end. Então, como que a gente vai fazer isso? Usando o JSON.
tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte aí. Primeira coisa, a gente vai criar um objeto JSON. Então, vou colocar aqui um comentário. Instanciar um objeto JSON. Vamos fazer um import dele aqui, né? Então, vamos fazer um import. A gente vai fazer um import para o com.google.json.json. Essa é a classe que a gente vai precisar. Então, a gente vai descer aqui e a gente vai criar aqui o var JSON igual a JSON. Tá aqui. Beleza. Então, pessoal, a gente instanciou aqui um objeto JSON. Ele é um objeto do tipo dessa biblioteca. Então, com esse objeto agora, a gente vai conseguir pegar o objeto dentista e vamos conseguir transformar ele em uma string JSON. Como que a gente vai fazer isso daí? Então, vamos lá, converter o objeto dentista em um JSON. Como que a gente vai fazer? Então, vou criar aqui, olha, um dentista JSON e vou dizer que ele vai receber o seguinte: o meu objeto JSON ponto to JSON, e vou passar o meu objeto dentista para ele. Prontinho. Pessoal, é só isso. Então, a gente tem aqui o objeto dentista, a gente criou aqui uma instância do objeto JSON, e com o objeto JSON a gente vai criar aqui uma string que vai receber o objeto dentista transformado em um JSON. Esse toJSON, na verdade, ele vai voltar para a gente, ele vai retornar um string. Então, se eu estou declarando essa variável e estou iniciando ela com um string, automaticamente essa variável ela é string. Tá bom, pessoal? Para a gente verificar se realmente isso aconteceu, então vou dar aqui um print ln, né? E vou pedir para ele mostrar para a gente aqui o nosso dentista JSON. Tá bom? Vamos rodar a aplicação novamente aqui e vamos verificar o resultado. Vamos ver se de fato o nosso dentista será convertido em um objeto JSON e guardado dentro dessa string dentista JSON aí. Vamos aguardar aqui a compilação. Prontinho, terminou de compilar. Vamos aqui no Run e vamos observar aqui. Perfeito, pessoal, olha lá. Então, a gente tem aqui, olha, o primeiro println que mostra para a gente o método toString, né, que executa o método toString do objeto dentista e mostra para a gente aqui os parâmetros, né, os valores dos atributos. E logo em seguida, olha só, a gente tem aqui um JSON do objeto dentista, tá bom? Então, olha como é fácil converter um objeto em um JSON. Tranquilo? Bom, agora o que a gente vai fazer? Qual que é a nossa outra ideia? Quando você faz um post, por padrão, a API, né, o back-end, ele devolve para a gente um JSON com os dados que ele inseriu. Se você faz um GET, ele vai fazer a busca lá no banco de dados, o back-end vai gerar um JSON para poder devolver para a gente por uma conexão HTTP. Então, o que a gente vai receber também é um JSON. Só que aqui no Android, a forma melhor para se trabalhar com esses dados que chegaram para a gente não é na forma de uma string. Então, o ideal é a gente conseguir transformar esse JSON em um objeto novamente, para ficar mais fácil para a gente trabalhar aqui e usar todo o poder das outras bibliotecas que o Android oferece para a gente. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai converter, né, o JSON em um objeto dentista. Olha que legal, a gente vai fazer o contrário, tá bom? Então, esse dentista JSON, ele está na forma de uma string. Eu quero que ele seja transformado agora em um objeto dentista. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui, olha, um dentista 2. Vou dizer que ele é um dentista, né? E agora eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar o JSON e vou transformar ele em um dentista e guardar esse objeto dentro do objeto dentista 2 aqui, tá bom? Então, vamos converter, né? Vamos converter o JSON em um objeto dentista. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte, dentista 2, ele vai receber o quê? O nosso JSON, ponto, agora é from
JSON, ou seja, de um JSON eu vou obter um objeto. Vou dizer quem é o JSON que contém esse JSON, que é o dentista JSON, vírgula, e preciso dizer qual é o tipo desse JSON. Qual vai ser o objeto que vai ser gerado deste JSON. Então, a gente tem que dizer isso, a gente quer que seja um dentista. Então, a gente tem aqui a classe dentista, então a gente vai passar ele aqui, dentista, class.java, tá bom? Que é a anotação. Então, como que a gente fez aqui? Olha, eu estou dizendo que o dentista 2, que é um objeto do tipo dentista, ele vai receber de um JSON, né? A gente vai querer que ele pegue o JSON que a gente tem, que ele seja extraído e os dados que são extraídos desse JSON sejam colocados dentro do objeto dentista 2, lá nos campos nome, CRO, telefone e e-mail, tá bom? Então, a gente passa para o método fromJSON. Quem é o JSON? E a gente diz também para o fromJSON qual é o tipo que ele deve ser extraído. Ele deve ser extraído como um dentista. Beleza? Só isso daqui, pessoal, já é o suficiente para que isso aconteça. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pedir para ele dar um print ln aqui também, olha, no dentista 2, para a gente verificar se realmente isso aconteceu. Vamos pedir para ele mostrar para a gente isso daqui, né? A gente quer ter certeza que realmente funcionou. Então, vamos pedir aqui um print ln, vou executar novamente. Prontinho, já terminou de compilar, vamos ver aqui o run. E a gente vai olhar aqui, olha, então a gente tem lá o primeiro dentista, né? Depois a gente converteu o dentista em um JSON, o dentista JSON, e agora a gente pegou o dentista JSON e convertemos de novo em um objeto. Olha lá, a gente tem agora aqui o dentista 2, tá bom? Então, pessoal, é muito simples utilizar essa classe JSON para você pegar um objeto e transformar em um JSON, ou usar a mesma classe, né, a mesma biblioteca JSON para pegar um JSON e transformar em um objeto novamente, tá bom? Então, é uma biblioteca muito útil, a gente utiliza isso aqui demais e a gente vai utilizar essa biblioteca aí nos nossos próximos vídeos para a gente poder continuar a implementação aqui do nosso projeto, tá bom? Pessoal, até mais. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim e, na medida do possível, eu vou ajudando vocês, tá bom? Até mais, pessoal.